Então, agora gravando, pessoal. Isso aqui é a introdução à engenharia de produção, primeira aula aí, nosso dia 30 de junho de 2021. E a gente vai falar sobre o plano de ensino e também sobre introdução à engenharia de produção. Esse aqui é um curso da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Eu sou o professor Ricardo Gonçalves de Faria Corrêa. E junto comigo nessa disciplina a gente tem também os professores, a professora Bianca Osório, coordenadora do curso, o professor Jorge Braz, e também o professor Leonardo Gomes, que é o coordenador adjunto do curso. Regras básicas para a gente aproveitar melhor a faculdade, né? Então, o celular, ele, de um certo modo, é proibido. Por que proibido, né? Então, essa até é proibido como uma fonte de, né, distração. Então, eu gosto do celular como um apoio, né? Então, e até agora, como a gente tem o computador na frente, como um apoio, enfim, tem algum termo ali, a gente não entendeu, dá para fazer uma pesquisa ali rapidinho para colaborar com o entendimento da aula. Mas normalmente o celular ele acaba distraindo, né? Especialmente esse elemento aqui, o WhatsApp. Então o WhatsApp ele distrai bastante, e eu digo por mim mesmo. Né? Então, se possível, tentem evitar essas distrações durante a aula. E até mesmo durante o estudo ali, definam, de repente, a cada meia hora, dá uma espiadinha. Né? Outro ponto que eu tenho que falar para vocês agora no início da faculdade, e esse assunto vai vir mais adiante, é sobre plágio. Então, talvez essa palavra seja nova para alguns de vocês, mas isso é algo que é proibido. Mas o que é plágio? Então, plágio é nada mais, nada menos do que eu copiar uma coisa que não é minha e dizer que ela é minha. Então, por exemplo, eu encontrei um texto muito legal na internet e eu copio aquele texto e assino por mim. Então, isso é plágio. Isso, inclusive, é lei. E ao infringir uma lei, a gente tem uma punição. Então, isso pode dar complicações legais aí com a justiça. Mas professores, se eu encontrar uma coisa muito legal ali, um texto, por exemplo, uma definição de engenharia de produção, gostei muito dela. Para mim, me fez entender super bem como é que eu posso utilizar aquilo sem plagiar. É bem simples. Por exemplo, eu fui lá no portal do NGEP, ou da ABEPRO, a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, e vi a definição de engenharia de produção. Eu vou lá, copio aquela citação, definição, coloco entre aspas e entre parênteses eu digo que foi a BEPRO que informou aquilo ali. Né? Então eu faço referência da onde eu tirei daquela definição. E aí está tudo certo. E aí não é plágio. Então toda vez que eu dou os créditos para quem escreveu alguma coisa, ou até mesmo uma imagem ou uma tabela, aí não é plágio. Então toda vez que eu informo o autor, não estou plagiando. Mas se eu faço copia e cola e não pego quem escreveu aquilo ali originalmente, aí eu estou plagiando. Né? Aí pode dar problemas graves. Né? Enfim, é um alerta aí para início da faculdade, quando forem fazer os trabalhos de vocês, cuidem desse ponto. Perguntas aqui, pessoal. Já tinha ouvido falar sobre plágio? Sim, que bom. E é uma... Uhum. Ah, que bom. Então estamos bem alinhados já. Então, não preciso falar mais sobre ele. Então é uma coisa bem importante que a gente tem que se atentar. Eu falei mais cedo, antes de gravar a aula. Enfim, vocês estão totalmente liberados para fazer perguntas. Então é quase que uma obrigação fazer pergunta. Outra regra também, digamos assim, é aproveitem para estudar. Então, esse é o momento da vida aí que vocês têm para encher os carrinhos de conhecimento. É o momento da vida, é o curso, agora vocês estão ingressando no curso de graduação, então que vocês tenham a oportunidade de dedicar um tempo para isso. Então é muito importante aproveitarem isso. Né?
Eu lembro quando eu estava fazendo a graduação que, enfim, às vezes a gente custa um pouco a cair a ficha disso, né? A gente acabou de sair do colégio. No colégio, enfim, a gente aprendia, mas também brincava, enfim, se divertia. E aí quando a gente está na faculdade é um pouco diferente, enfim, a gente está se capacitando para desempenhar uma profissão no futuro, né? E aí uma vez quando eu estava na faculdade, eu sempre levei muito a sério, mas às vezes a gente precisa de um estalo, né? E aí a gente percebeu que uma colega estava levando muito mais a sério do que antes, uma colega que entrou junto com a gente. E aí a gente perguntou, pô, mas o que está acontecendo que tu tá tão mais a sério? E ela falou, não, mas claro, eu estou levando super a sério, porque é isso aqui que vai garantir meu futuro lá na frente, né? Então, se eu não aproveitar esse tempo agora, meu futuro não vai ser tão bom lá na frente. Enfim, ela falou aquilo ali, eu pensei, cara, faz sentido isso, né? Então, dado que se tem esse tempo para estudar, vamos aproveitar ele bem, né? Hoje, eu colocaria uma ressalva, assim, então, busquem estudar, mas também tentem encontrar um equilíbrio, então, para não ficarem, enfim, botar uma régua muito alta para o estudo e, enfim, acabarem se desanimando ali quando não conseguir uma nota muito alta. Enfim, nem sempre a gente consegue, especialmente nas cadeiras mais difíceis ali, né? Então a gente pode ter uma frustração ali se a gente quiser, por exemplo, tirar 10 em todas ou 9 em todas. Nem sempre dá. É importante a gente ter perspectiva ali, não esmorecer, mas enfim, também não se desanimar tanto, caso não dê da primeira vez numa disciplina, enfim, a gente vai vendo, ó, tem que estudar um pouquinho mais. Mas enfim, esse é um ponto também, pessoal, que eu me coloco à disposição de vocês, caso vocês sintam a necessidade de conversar sobre isso. Provavelmente vocês viram na acolhida, mas tem a PRAE. Então a PRAE ela tem um serviço de apoio ao estudante, que inclui até mesmo o apoio sobre como estudar. Então eles ensinam como estudar, como dimensionar o estudo de vocês, né? Então é um serviço muito bacana que a PRAE proporciona. Então também aproveitem se vocês sentirem que está pouco estudo, ou pelo contrário, que estão colocando uma régua muito alta e isso está fazendo mal para vocês, que pode acontecer, né? Deem uma olhada, deem uma conversada com a PRAE, se quiserem conversem comigo também. É importante acertar essa intensidade. E ela pode também ir sendo aumentada gradualmente, né? É como na academia, né? Não dá para no primeiro dia querer levantar 200 quilos. Tem que de 5 em 5, primeiro já vai 5, depois 10, enfim. Tem que ser gradual a melhoria. E por fim, pessoal, não menos importante, esse é o momento também que a gente conhece pessoas, né? Então aproveitem para isso. Uma forma muito fácil de conhecer pessoas é quando a gente tem algo em comum. E nesse momento todos vocês têm algo em comum, que é estarem iniciando um curso de engenharia de produção. Então vocês vão ter aí os mesmos desafios. Então das disciplinas, por exemplo, quem está matriculado nessa tem o mesmo desafio, né, de passar nessa disciplina. Então isso é algo que já aproxima vocês. Aproveitem esse ponto em comum para se conhecerem ali, formarem amizades aí que vão ser importantes para a vida. Se não para a vida, com certeza durante a formação no curso. Era esse aqui os comentários sobre as regras aqui para aproveitar melhor a faculdade. Alguma dúvida, comentário sobre o plano de ensino? Ele é esse documento aqui. Então, a gente fala sobre a metodologia e procedimentos. Então, a metodologia que a gente utiliza é o ensino online. Então, é esse modo que a gente está ensinando aqui. Não é ensino online esse daqui. É importante dizer, não é o EAD, embora apareça. Por que não é o EAD, né? E é o chamado ensino online? Porque isso aqui são aulas que são transmitidas por meio do computador, por meio do online. Mas elas são aulas que, a priori, seriam feitas presencialmente, né? Então, por isso, inclusive, que a gente tem um horário marcado para elas ocorrerem, né?
Então tem vários detalhezinhos, então é importante dizer que é um ensino online que a gente está fazendo. O material de aula ele vai estar sempre lá no AVA FURG, então é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, por isso AVA. Então a gente coloca os materiais, vou colocar materiais, lista de exercícios, fóruns, links, enquetes, postagens, exercícios e até mesmo avaliações. Então como é que vai funcionar a nossa disciplina? Então aqui a gente tem um cronograma, vão ser apresentadas as 10 áreas da engenharia da produção, de forma síncrona, através de vídeos. Então hoje vocês já vão ver a primeira área. Sincronamente, que é o que a gente está fazendo, em videoconferência, cada uma das aulas será discutida, tendo como base os vídeos e as discussões dos fóruns. Então, a cada semana será abordada uma área, conforme o cronograma abaixo. Então, esse é o nosso cronograma da nossa disciplina. Serão 14 semanas. Está um pouquinho diferente, então tem que até ajustar isso daqui. Onde a primeira semana ele foi a acolhida. Na verdade está correto, então. Onde vocês tiveram a introdução em engenharia da produção, lá pelo professor Leonardo, que fez um belo histórico da engenharia da produção no país, muito bom. Hoje, então, a gente vai falar sobre engenharia de operações e processos da produção, na primeira área da engenharia de produção. Então, logo mais eu vou passar o link para vocês sobre esse assunto. Vocês vão entrar lá nos fóruns e discutir ele. Logo depois eu mostro como vai ser isso. E na semana que vem também a gente discute algumas dúvidas sobre essa área aqui. Na semana seguinte a gente vai falar sobre a segunda área da engenharia de produção, que é a logística. Depois a terceira, que é a pesquisa operacional. A quarta, provavelmente, vai ser o professor Leonardo Gomes que vai falar, então, sobre engenharia da qualidade. Depois a gente tem engenharia organizacional, que vai falar, então, da empresa como um todo. Também aqui, novamente, é provável que seja o professor Leonardo a falar com vocês. Engenharia econômica, então é comigo. Engenharia do trabalho, vai ser a professora Bianca. Engenharia do produto, também novamente comigo. Para cada uma dessas vai ter um vídeo, né? Além da fala do professor. Engenharia de sustentabilidade, a nona área. E por fim, a gente tem a educação e engenharia de produção, que é a 10ª área do nosso curso. Depois, as aulas 12 e 13, o professor Jorge vai falar sobre materiais mecânicos, que é a área dele, e também processos de fabricação. Isso aqui é muito interessante, pessoal, porque a gente é engenheiro de produção e todo mundo tem uma expectativa que a gente saiba como as coisas são produzidas. Né? Mas nem todas as pessoas sabem que a gente trabalha muito mais no planejamento de como produzir as coisas, né? E não necessariamente em como as coisas são produzidas. Mas sempre tem essa dúvida. Eu, inclusive, tinha essa curiosidade de como as coisas são produzidas. Né? Então, nessa aula de processos de fabricação, o professor Jorge vai falar sobre alguns deles, não todos, em função do tempo. Dar uma introdução sobre esses processos. E, por fim, a gente vai falar sobre pesquisa e desenvolvimento aplicado à engenharia de produção. Então, esse é o nosso cronograma e conteúdo dessa disciplina. Dúvidas aí até agora? Como é que a gente vai abordar esse conteúdo, né? Então, eu falei antes, vão ter esses fóruns de discussão. Então, o que vem a ser esses fóruns de discussão? É basicamente vocês assistirem um vídeo, por exemplo, hoje vocês vão assistir Engenharia de Operações, Processos da Produção. Vocês vão ver esse vídeo, podem fazer anotações do que chamou a atenção. E essas anotações podem servir de base para levarem lá para o fórum e comentar, então, sobre o que perceberam, o que entenderam de engenharia de operações e processos. Quem já teve experiência pode, inclusive, comentar sobre isso. Se já visitou uma fábrica, o que entendeu dessa área, o que achou interessante, enfim. O fórum é um ponto de discussão para falar um pouquinho mais sobre essa área. Não raro, alguém tem experiência e compartilha com os colegas, né, o que enriquece bastante
as discussões. Eu chamo a atenção, talvez o nome discussão soa um pouco estranho, mas discussão não é aquela de apontar o dedo, né? Brigar, não, discussão no bom sentido, de debater um assunto ali, enfim, de evoluir um assunto, mas não necessariamente de brigar, né? Evitem brigas, né? Pode ter divergência? Sim, pode ter, mas a gente trata elas de uma forma educada ali, cortês, para evitar a discussão indesejada que é a briga. Vão ter questionários e, o que é novidade, vão ter a elaboração de mapa mental, que é um esquema gráfico. Então isso aqui mais à frente eu explico para vocês, mas é uma representação gráfica daquilo que vocês vão entendendo sobre engenharia de produção. E vai ter também, por fim, lá no final da disciplina, um trabalho em grupo. O mapa mental ele é individual. Como é que vai ser o trabalho em grupo, né? Então, trabalho em grupo, os alunos serão desafiados a elaborar um trabalho em grupo que explique a produção de um produto ou serviço e que a relacione às áreas da engenharia de produção. Então, um trabalho bastante simples. Vocês vão se juntar em grupo, isso não é agora, é lá para metade para o fim da disciplina. Vão escolher um produto ou um serviço e vão entender como ele é produzido, ou como é feito, ou prestado o serviço. E aí vocês também vão relacionar aonde aparecem as áreas da engenharia da produção em relação a esse produto ou serviço. Então é um trabalho mais prático aqui para conseguir encaixar esses conteúdos aqui numa realidade mais prática. Então nessa etapa da disciplina será utilizada a metodologia de ensino PBL, Project Based Learning. Então é aprendizagem baseada em projetos. Ao final da disciplina, os alunos apresentarão de forma remota seus trabalhos através de um vídeo e de um relatório do projeto. Então, para esse projeto aqui, vocês vão gravar um videozinho e mostrar para os colegas e também vão entregar um relatório do projeto. Também, não se preocupem, mais à frente eu dou mais detalhes sobre isso. E com isso a gente encerra as atividades da disciplina. Então eu gosto, no final, isso aqui vai ocorrer lá na semana do dia 14. No final é como se fosse uma grande festa, né? Então a gente vai descobrir produção de vários itens, enfim, vai ver engenharia da produção em diferentes realidades. Então é um momento bastante legal da disciplina, esse encerramento. Que ferramentas a gente vai utilizar? O AVA, então também chamado AVA Moodle, eu já falei sobre ele. O MConf, que é essa plataforma então oficial de videoconferência. O YouTube, então onde eu coloco os vídeos. Logo mais eu vou mostrar 2 canais para vocês. E, de uma forma não obrigatória, ano passado eu acabei criando um Instagram. Então, ali com o meu nome, prof.ricardo.fcorreia. Que ele é, enfim, como eu utilizo o Instagram, né? De 2 formas. Então, ali onde eu coloco alguma informação, por exemplo, oportunidade de estágio, alguma palestra que pode ser útil para vocês, eu coloco ali. Não faço nenhuma colocação específica sobre as disciplinas, para isso eu envio um e-mail. Eventualmente eu coloco algum lembrete, mas não esperem eu colocar um lembrete para fazer as tarefas, é muito mais como um apoio do que como um único meio de comunicação. E uma outra forma de utilização do Instagram que acabou ocorrendo também é para comunicação. Então, às vezes algum aluno tem uma dúvida e me chama pelo Instagram. Apesar que o próprio AVA tem ali o campo de chat e a gente pode conversar também pelo AVA. Em outras palavras, a gente tem 3 meios de comunicação: o AVA, o Instagram e o e-mail. Então, o e-mail é a forma, digamos, mais padrão ali de comunicação. Vantagem do Instagram, bom, é a facilidade de comunicação, né? Bem rápido ali.
Eu não sou um cara tão do Instagram, né? Então talvez eu demore um pouco ali, não tô toda hora ligado. Talvez eu possa demorar um pouco para responder caso me enviem alguma mensagem por ali. Então outras ferramentas poderão ser utilizadas e eu vou avisar sobre elas. Dúvidas aqui, pessoal, da metodologia? Tranquilo, então. Vamos adiante. É aquela história, quem cala consente. A ementa. Então, o que significa ementa? Basicamente o que a gente vai ver na disciplina, né? Então, introdução à engenharia de produção, histórico dela, as principais fontes de consulta, as áreas da engenharia de produção. Então, não vou citar todas elas, pois eu já citei elas antes. São 10 ao total. Os objetivos, então, introdução à engenharia de produção, histórico da engenharia de produção e principais fontes de consulta, e também as áreas da engenharia de produção. Então, o objetivo é transmitir conhecimento sobre esses pontos. Os conteúdos, são 5 conteúdos: introdução à engenharia de produção, seu histórico e principais fontes de consulta, suas 10 áreas da engenharia de produção, a engenharia de produção da indústria metalomecânica, então, que é a área do professor Jorge, e, por fim, pesquisa e desenvolvimento aplicados à engenharia de produção. A avaliação, como é que vai funcionar a avaliação? Eu falei ali sobre os meios, né? Então a gente vai ter um mapa mental, que ele é individual, e tem 10% da nota final, peso 10. O trabalho em grupo, então ele vai ser composto ali por algumas partes, né? Então tem uma entrega parcial. Eu gosto de pedir para vocês para saber como é que está o andamento do trabalho. Nesse ponto, normalmente é onde a gente tira dúvidas e evolui bastante. E depois tem uma entrega final, então, do trabalho. E a nota, então, será formada pela média aritmética da nota das entregas parciais, mais 2 vezes a nota do vídeo e do relatório final. Então, a nota do teste é entrega parcial, mais 2 vezes a nota do vídeo, mais 2 vezes a nota do relatório. Então, essa aqui é a nota do trabalho em grupo. A gente vai ter alguns exercícios bem pontuais, não são tantos, que é basicamente fazer exercícios e resolver algum questionário ou quiz. A gente vai ter a participação em fóruns, que é uma das principais avaliações da disciplina. Então, participar de fóruns durante a semana, da semana demandada contará com a participação do estudante. O estudante que não participa de fóruns terá nota 0 computada nesse aspecto. Então, como são 10 áreas, vão haver 10 fóruns. Cada semana eu abro a participação para um fórum. E aí tem que participar naquela semana, não dá para deixar acumular tudo no final do semestre. Então, se não participou, já tem um fórum a menos para contar na nota. Sim, sim, essa é a ideia. Não dá nada. A participação se dará através da interação com o professor e os colegas no fórum. Então, o objetivo do fórum é que professor e alunos possam tirar dúvidas, aprofundar os assuntos da aula e expressar opiniões pertinentes ao conteúdo das aulas. Então, a participação do aluno só contará nota se feita até 7 dias da abertura do fórum, que ocorrerá semanalmente. Então, hoje a gente abre um fórum e aí vocês têm 7 dias para participar dele. A nota da participação dos fóruns será formada pela média aritmética da nota de cada participante no fórum, de cada participação no fórum. Então, por exemplo, se eu participei dos 10 fóruns que existia, eu participei de 7, ou melhor, para facilitar a conta, eu participei de 5, só metade, e naqueles 5 que eu participei eu tirei nota 10, então a média aritmética é a nota 5. Então, porque eu participei só da metade dos fóruns, né? Então a nota acaba sendo 0 para quem atrasa
a participação no fórum, ou fez um comentário não pertinente ao conteúdo e ao tópico do fórum. Então, se falou uma bobagem ali, e bobagem quando eu falo é uma bobagem bem grande, não por desconhecimento, enfim, estava falando de produção e operação, e a pessoa vai falar lá, sei lá, do Grêmio, do Inter, politicagem, não. Aí, cara, a gente tem que falar, tem que ter foco no fórum. Falou sobre o assunto pertinente. Então, quem fizer esse tipo de comentário, além de não ser um comentário bem-vindo, também recebe nota 0. Nota 8, então, quando o aluno participa dentro do prazo de 7 dias do fórum e faz um comentário pertinente ao conteúdo. Então foi lá, comentou, viu seu vídeo, fez um comentário, ganha nota 8. Mas e como é que é para ganhar nota 10 no fórum? É simples, então, quando o aluno participa dentro de 7 dias do fórum, faz um comentário pertinente ao conteúdo e ainda contribui para tirar uma dúvida de um colega, ou responde a um colega, interage no fórum, aí é 10. Então, nem essa interação aí é nota 10. Então, fórum é relativamente simples ali na participação. Só tem algumas regras, né? Então a gente tem que cuidar com o prazo e também com a pertinência ao assunto. A nota final, como é que ela é formada? Então, o mapa mental tem que ajustar aqui, ele está 10%. Então, o mapa mental vai ter peso de 20%. O trabalho em grupo de 30%. Os exercícios de 20% e o fórum também de 30%. Então, é assim que vai ser formada a nota final de vocês e para terem a aprovação, como é uma cadeira de 2 créditos, tem que ser maior ou igual a 5. Quem tiver menos, bom, aí só ano que vem para fazer essa disciplina de novo, porque ela não tem exame. Dúvidas aqui, pessoal, comentários? Por que não tem exame? Boa pergunta. Então, na FURG, existem dois tipos de disciplina. As disciplinas de 2 créditos, onde a nota, em vez de ser 7, ela é 5. Então, se dá uma preferência, bom, vamos reduzir a régua, baixa um pouco a régua, mas não se faz exame por, enfim, normalmente as de 2 créditos são disciplinas um pouco mais simples ali, e aí não tem exame. E aí o exame ele fica a cargo das disciplinas que a nota tem que ser maior ou igual a 7. E aí sim, aí tem um exame que, para quem não atingiu esse ponto, né? E aí isso daí é mais para disciplinas acima de 2 créditos. Agora, por que fizeram assim? Bom, aí já não sei. Né? Por que fizeram essa regra, não sei te dizer. Mas são esses dois sistemas que existem na FURG. Então, essa é uma diferença também. Quando eu entrei aqui, me chamou a atenção. Mais alguma pergunta? Maravilha. Vamos adiante. Então, bibliografia básica. Aqui são alguns livros que são interessantes. O que eu assinalaria aqui? Então tem esse do Basso, Walter Antônio Basso, que é Introdução à Engenharia. É um livro bacana, que ele conta ali, um pouco do histórico da engenharia, como estudar, dá algumas dicas. Então ele é interessante, de um modo geral, para qualquer engenharia. A gente tem, para quem está fazendo engenharia de produção, livros que talvez sejam um pouquinho difíceis de ler, né, pela parte técnica, mas com certeza vão ser livros marcantes. Né? A gente tem livros do Womack, que é bem marcante na engenharia de produção, praticamente toda engenharia de produção deveria ler esse livro, que é o do Womack, James Womack, A Máquina que Mudou o Mundo. Então, baseado no estudo do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, então, sobre o futuro do automóvel. Esse livro aqui, o professor Leonardo Gomes fez uma referência a ele.
Então, o Womack foi quem cunhou o termo Lean Manufacturing, produção enxuta. Então, ele foi o cara que entendeu como a Toyota produzia e fez a sua leitura e adaptação e trouxe o conceito para o Ocidente. Então, e aí a máquina que mudou o mundo, então revelando que máquina era essa, a máquina da Toyota. Então, e aí ele entende ali como a Toyota funcionava, explica. É bacana, assim, interessante. E aí ele escreveu um segundo livro que é a mentalidade enxuta nas empresas. Então, elimine o desperdício e crie riqueza. Também são livros assim que mostram ali qual que é a ideia do curso. E o curso está muito baseado pela eficiência, né? Por ser eficiente. Que mais sobre livros, né? Então tem livros aqui, um que eu gosto bastante, é do Goldratt. Então Eliyahu Goldratt, ele foi um israelense, já faleceu. E ele tem um livro, na verdade ele tem vários livros, mas o mais conhecido é A Meta, um processo de melhoria contínua. Então esse aqui é o único romance que a gente tem. Então para quem gosta de ler romance, essa aqui é uma boa pedida. Então ele não é um livro técnico, apesar de dentro do romance trazer conceitos técnicos, né? Então, por que é um bom livro para quem está começando a engenharia da produção? Ele é um bom livro porque ele conta a história de um gerente de uma fábrica que está com problemas de produção, está atrasando os pedidos. Então ele vai contar o dia a dia da gestão na fábrica, que é a área que a gente vai ver hoje. Então, que é a de gestão de operações, né? Então ele é bem interessante para mostrar como é que é a pegada de um chão de fábrica. Isso é interessante para quem quer ir para o chão de fábrica e também para quem não quer ir para o chão de fábrica. Então é um bom livro também para ter uma perspectiva da realidade da fábrica. Vale a pena, além de também ele introduzir alguns conceitos ali da teoria das restrições, que é a principal contribuição do Goldratt. Sim? Boa pergunta. Esses livros, na verdade, eles estão tudo lá no presencial. Como é que a gente faz para pegar eles hoje, né? A gente tem a biblioteca virtual, eu vou dar uma conferida aí, o que a gente tem na biblioteca virtual. Uma ótima pergunta. E aí depois eu passo para vocês o que está disponível na virtual. Mas, sim. Sim, já vão estar lá no AVA. Já coloco lá para vocês poderem fazer a pesquisa, né? Que mais, pessoal, tem de livro interessante aqui? Enfim, esse é um livro mais técnico aqui do Jim. Então, Introdução à Engenharia, um belo livro ali que fala sobre o projeto da engenharia. Ele é um pouco mais técnico, assim, mas é bacana, é interessante. Aí tem livros aqui, enfim, que falam mais da área de administração da produção, do Henrique Luiz Corrêa, então que vai ser útil também para outras disciplinas. E a gente tem um livro que eu diria que é uma obra-prima aqui do Brasil, que é a Introdução à Engenharia de Produção, organizado pelo Mário Otávio Batalha. Então, que ele foi um livro até publicado pela ABEPRO. Então, a ABEPRO, não falei antes, é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Então, esse livro aqui, para quem quiser se aprofundar nas 10 áreas da engenharia de produção, se aprofundar mais do que a gente vai ver aqui na introdução, ele é bem interessante. Então, porque ele foi dividido em 10 capítulos, onde em cada capítulo se traz conceitos sobre cada uma das áreas. Então, é bacana, assim. E aí, esse é o nosso plano de ensino, pessoal. Então, essa é a minha página do AVA, um pouquinho diferente da de vocês. É um pouco diferente da de vocês, porque vocês estão olhando aqui com olhos de professor. Então, tem algumas coisas ocultas para vocês. Depois eu vou apresentando elas à medida do possível. Por exemplo, o plano de ensino, logo logo eu atualizo ele
e disponibilizo para vocês. Eu gosto muito dessa figura aqui, então, que acho que ela faz bastante sentido para a nossa forma de aprendizagem. Então a gente aprende 10% quando a gente lê, 20% quando ouvimos, então durante a escuta, 30% quando observamos, que a gente vê alguma coisa, um vídeo, por exemplo, 50% quando vemos e ouvimos, então pode ser também um vídeo para esse papel, 70% quando discutimos com outros, conversas, perguntas, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear. Daí a importância do fórum. Então o fórum ele tem essa função de cumprir com a discussão. Então vocês vão poder conversar, perguntar, repetir mesmo, muitas vezes, mais de 30 pessoas vão ver o mesmo vídeo, é comum repetir os mesmos pontos. Nada de problema com isso. Para poder fazer isso, vocês vão ter que, de repente, enumerar os pontos que chamaram a atenção, vão ter que recordar o que foi visto, debater algum ponto que foi levantado. Então, aqui, com o fórum, a gente aprofunda mais nossa aprendizagem. 80% a gente aprende quando fazemos escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, utilizar. Então, o fórum tem essa dupla função. Então, como a forma de comunicação é escrita, então vocês têm que organizar as ideias para escrever. E aí, eu aprendi que o fórum ele tem essa dupla função. Antes eu sempre achava que o fórum era simplesmente só para conversar. Não, o fórum não é só para conversar. Ele é bom para isso, mas o fórum é especialmente bom para mim ter que organizar minhas ideias e apresentar elas. Né? Então, eu posso pensar escrevendo. E aí é muito bom que vocês desenvolvam. Normalmente isso não está desenvolvido quando a gente começa a faculdade, mas vocês podem ir desenvolvendo. Vão escrevendo. Talvez as primeiras vezes não sejam tão boas, mas com certeza, à medida que vocês vão praticando, a escrita vai melhorando. Eu digo por mim mesmo. Então, quando eu comecei, não era muito bom não na escrita. Mas aí, de tanto escrever, a gente vai melhorando. Então, por isso também o fórum. E por fim, 95% a gente aprende quando ensinamos aos outros. Então, explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar. Isso aqui a gente vai fazer quando a gente montar o mapa mental. Então, a gente vai ter que resumir o que aprendeu, a gente vai ter que ilustrar, estruturar e elaborar. A gente também pode aprender quando a gente ensina para alguém. Né? Então, quem é que nunca percebeu que ao ensinar a gente aprende muito mais, né? Para poder ensinar, a gente tem que aprender bastante. É ensinando, inclusive, que a gente acaba tendo boas dúvidas ali. Então, dúvidas que ajudam a entender melhor o conteúdo. Enfim, tem essa imagem aí que eu acho super importante, que ela nos conduz nessa disciplina e também nas outras. Né? Esse link aqui vai ser sempre o link das aulas síncronas. Então, esse aqui é o horário sempre das nossas aulas, na quarta, 1h30 às 3h. Caso tenha um outro professor, eu vou avisar no dia qual é o link para esse professor. Mas sendo aula comigo, é esse link aqui. Então hoje a gente está na aula 2 e a gente já tem um fórum, mas é um fórum que eu não falei sobre ele ainda. O fórum tem o seguinte título, Fórum Engenharia de Produção e Eu. É um fórum bem light, então que inclusive vocês já podem participar agora, né, ou logo após a disciplina encerrar. E a ideia desse primeiro fórum é que cada aluno diga como conheceu a engenharia de produção e o que pretende fazer logo depois que concluir o curso. Então, os comentários serão avaliados e comporão nota final. Então, isso aí também vale nota, esse fórum. Né? Então, vocês podem dizer ali como é que conheceram a engenharia de produção e o que pretende fazer logo depois. Esse fórum aqui é um dos que eu mais gosto, porque normalmente onde vocês revelam ali como um pouquinho da história de vocês, é bem interessante. Vocês podem inclusive comentar ali com os colegas,
Aqui também a gente descobre quem tem experiência em alguma área. Enfim, é uma boa oportunidade de se conhecer também nesse fórum. Eu não falei sobre isso antes. Aqui tem um outro conteúdo que é o histórico da engenharia de produção e principais fontes de consulta. Então isso aqui eu já estou adiantando o sexto conteúdo. Eu já estou colocando aqui um relatório. Então, para quem gosta de livros, então esse aqui viria a ser um livro praticamente, é um relatório bem extenso, mais de 100 páginas, que aí ele conta a história da engenharia de produção ao longo das décadas, desde 1890. Então é um livro, é um relatório bem bacana, assim, vale a pena a leitura, nem que seja da introdução, porque vale a pena, ajuda a entender melhor esse curso, né? O autor desse relatório é o Henrique Luiz Corrêa, ele é formado em engenharia de produção, então tem um pensamento semelhante ao nosso ou aquele que a gente está buscando desenvolver. Então é uma leitura que não é obrigatória, mas enfim, para quem quiser entender mais do curso e quem gosta de leitura vale a pena. O que vocês não estão vendo ainda, né, que logo eu vou disponibilizar? Área 1, Engenharia de Operações e Processos de Produção. Aqui já está o link, é um vídeo lá com o professor Leonardo explicando, então ele tem muita experiência nessa área. Após assistir o vídeo, entre no fórum, link abaixo. De novo, vocês não estão vendo isso ainda. A discussão sobre a área 1. Então, o fórum é um espaço aberto de colaboração, portanto, utilize-no para colocar materiais que falem sobre essa área, para dividir experiências de quem já trabalhou nela ou pretende trabalhar. Então, para compartilhar links de vídeos, então, dá para compartilhar link de vídeo, sites de empresas, blog, textos e assim por diante. Também é aqui o espaço para fazer perguntas e respondê-las. Então, caso alguém tenha uma dúvida, dá para perguntar. Como a interação é algo que vale nota a mais, dá para garantir o 10. Quem responder também está valendo. Então, também está garantindo o 10. Então, essa troca de informação que é o objetivo do fórum. Então, o fórum é um lugar de colaboração, um local de troca. E aí, de novo, aqui, então, o simples fato de escrever, sintetizar o vídeo que acabou de ser visto e ainda colocar a sua opinião é uma tarefa imprescindível para cada aluno. Logo, cada um deve escrever sobre o conteúdo do vídeo. E aí, como a colega perguntou, sim, pode escrever de forma coloquial. Não tem problema. É isso sobre o AVA e é isso também sobre os fóruns. Então, a gente tem 2 fóruns aqui, um bem light, pode fazer, não precisa ver vídeo, então. Aí vocês clicam nesse fórum aqui. Ao clicar nele, então dá para simplesmente colocar aqui, acrescentar um tópico de discussão. Então, por exemplo, como o professor Ricardo descobriu a EP. E o que é EP? Engenharia de produção. E aqui eu coloco lá a minha história. Né? Então, assim que eu participo do fórum. Eu posso acrescentar um tópico se houver um tópico já criado por um colega. Então, vamos criar aqui, por exemplo, um tópico. Então aqui eu já tenho o primeiro tópico. Né? Eu posso clicar aqui nele e aí eu posso, por exemplo, responder.
Então, posso colocar ali a minha resposta. Então, respondendo essa pergunta, e assim cada colega pode ir respondendo a esse tópico inicial ou respondendo a um colega que fez a sua resposta. Então, é assim que funciona o fórum. Tranquilo, pessoal. Dúvidas aqui?